Vamos para mais uma parte da nossa aula sobre ordem social, aula 13, ordem social. Vamos falar agora da família, criança, adolescente, jovem e idoso. Está aqui, olha, da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Artigo 226, vamos logo começar, porque a gente já está no meio para o final da nossa aula, né? O texto do artigo 226 diz: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O Estado, né, soberano, ele tem como elemento humano o povo, poder e território, lembra disso? Lá da aula de organização do Estado. Então, esse povo, ele é o conjunto de pessoas com laços de cultura, crença, costumes e que geralmente é da mesma crença, língua, costumes, enfim, e que geralmente é da mesma origem geográfica. Então, esse povo é, na verdade, a sociedade. E a base da sociedade é a família. Então, realmente, o Estado ele deve proteger especialmente a família, não é? E aí ele começa dizendo no parágrafo 1º sobre o casamento. O casamento que interessa para o Estado é o casamento civil. É ele que gera direitos, né? É o casamento de direito, casamento civil, e que gera direitos na esfera jurídica, né? Gera direitos civis, gera direitos previdenciários, enfim. Então, o casamento é civil, segundo o parágrafo 1º, e gratuita a sua celebração. Ah, Karina, mas eu quero casar na igreja, eu posso? Pode, mas o Estado, ele é laico. Então, ele está num lugar e ele deixa às igrejas a liberdade de manifestação e culto religioso, ok? Para o teu casamento religioso ter validade como casamento civil, você tem que obedecer os procedimentos da lei, que é aquele casamento religioso com registro, né, em cartório para ter efeitos civis, ok? Se você só casa na igreja e não faz o procedimento para registro civil, e está vivendo com seu companheiro ou companheira, você está em união estável de fato, certo? E numa situação de necessidade, aquela certidão de casamento da igreja pode servir como prova da sua união estável de fato, tá bom? Agora, o Estado também tem a união estável de direito, formalizada, registrada em cartório, tá bom? Então, aqui o parágrafo 3º diz que, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento, ok? E aqui eu já trouxe para você uma anotação, eu já me adiantei, já trouxe uma anotação para você dizendo o seguinte, que o STF já reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo, tendo o mesmo valor jurídico que a união estável entre homem e mulher, ok? Essas pessoas do mesmo sexo, se elas quiserem registrar a união num cartório, os cartórios não podem se negar. Karina, mas ela não quero que elas casem na minha igreja. Isso já é questão da igreja. Cada igreja tem o seu dogma e realmente ninguém pode obrigar a igreja a crer em outra. A igreja só não pode discriminar, tá bom? Mas ela não vai aceitar duas pessoas do mesmo sexo casando ali naquela igreja que não aceita casamento de pessoas do mesmo sexo. Ela não pode, cada um no seu canto, entendeu? A ideia é essa, certo? A igreja não me ofende e eu não vou lá tentar casar onde a igreja não reconhece, ok? Agora, os cartórios são obrigados, porque a gente tem, inclusive, além do STF ter reconhecido, tem resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, ordenando, que sujeita os cartórios a obedecerem, e os cartórios, sim, fazem registro de união estável entre homem e mulher, entre homem e entre mulher e mulher, ok? E isso é importante para o direito, para quê? Para dar direitos sucessórios, porque às vezes aquele casal de pessoas do mesmo sexo realmente construiu um bem, um patrimônio. Tem um apartamento que comprou junto, um deu entrada, o outro pagava as parcelas, entendeu? Tem um carro, o carro está no nome de uma pessoa, mas a outra pagou a metade, entendeu? Então, é isso que o direito está preocupado, ok? Com as questões sucessórias, as questões previdenciárias, porque aquele casal de mulheres ou de homens, certo? Mulher, né? Mulher com mulher, homem com homem. Um dia, por exemplo, na sua intimidade ali, eles decidiram que um ia cuidar da casa e o outro ia trabalhar. Um ia largar seu emprego, certo? Para morar numa outra cidade, porque o outro teve uma oportunidade de emprego melhor. Ok? E aí, quando esse que teve a oportunidade de emprego melhor morre, aquele que largou o emprego para morar junto do outro lá na outra cidade fica desamparado? Não, o direito previdenciário ampara. Por quê? Porque é dependente econômico. Entendeu? Aqui a gente não está falando de morais religiosas, aqui a gente está falando de direito, ok?
porque o IPTU da casa de um casal do mesmo sexo é cobrado do mesmo jeito que o IPTU da casa de um casal homem e mulher. O imposto de renda é cobrado do mesmo jeito, entendeu? Então, se aqueles sujeitos não são abonados nas suas obrigações, eles devem ser abraçados nos seus direitos, ok? Porque a gente não pode dizer assim, todo mundo tem obrigação, mas só quem tem direito é fulano. Beltrano não tem direito. Entendeu? Qual é a ideia do direito? Então, reconhecer a união estável entre homem e mulher, reconhecer a união estável entre pessoas do mesmo sexo, é reconhecer realidades que existem, certo? E direitos que têm que ser assegurados, e direitos de ordem patrimonial, essencialmente, ok? Vamos lá. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos seus pais e seus descendentes. Muito comum é a mulher, mãe, certo? Que não tem o pai dos seus filhos junto, certo? Porque por algum motivo que não nos interessa aqui, ele é um pai ausente naquela criação, certo? Ou porque morreu, ou porque nunca se relacionaram, ou porque abandonou, enfim, tá? E aí, aquilo não é família? Claro que é. Aquela mãe com os 3 filhos, sozinha com os 3 filhos, não é família? Claro que é. E a Constituição reconhece. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Antigamente, nós tínhamos o chamado pátrio poder. Inclusive, a Constituição de 88, ela se antecipou e ela mudou isso antes do Código Civil mudar, porque o Código Civil novo ele veio depois de 88, né? Então, antigamente era pátrio poder. O pátrio poder é o poder do pai, do homem, certo? O chefe de família. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Quem é o chefe da família? Bom, família da empresa, certo? Não tem chefe, tá? E não tem mais pátrio poder. Agora, o Código Civil novo chama poder familiar, que é o poder-dever dos dois, ok? Que formam a família junto com os filhos. E aí a gente tem o parágrafo 6º. Parágrafo 6º diz que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Antigamente, tem uma emenda aqui, a emenda 66, né? Antigamente a gente tinha assim, casamento, e aí quando o casamento era dissolvido, a gente tinha a primeira separação judicial, e um ano depois da separação, a gente tinha o divórcio, certo? Ou então o casal tinha que se separar de fato, morar separado, 2 anos para poder pedir o divórcio direto. E hoje as relações, né, já há um tempo, elas são muito rápidas. Você se separa, você já conhece outra pessoa, enfim. E essa burocracia da separação pré-divórcio atrapalhava. Às vezes a pessoa já tinha um novo companheiro, queria, por exemplo, comprar um bem, queria, por exemplo, alugar um imóvel, certo? E aí tinha que ter a assinatura do outro ex, certo? Então, assim, era muita burocracia que foi facilitada agora com o divórcio. Casou, não quer mais? Divórcio. Não tem mais separação, tá? Desquite, gente, pelo amor de Deus, tá? Desquite é um negócio muito antigo. Não fale desquite. É divórcio, tá? Fundado parágrafo 7º, nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. Essa paternidade aqui é dos pais, tá? Pai e mãe, não é só do pai, não, tá? Pai e mãe. O planejamento familiar é livre decisão do casal, não pode ter imposição de controle de natalidade no Brasil, tá? Competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, tá? Vai educar, vai orientar, vai disponibilizar métodos contraceptivos, por exemplo, quando a gente fala do setor público, né? Aí olha o que eu vou marcar aqui para você, o finalzinho. Vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Ninguém pode impor controle de natalidade para casal nenhum. Ah, mas eles não têm dinheiro. Aqui é fundado na dignidade da pessoa humana, dos geradores, dos genitores, dos pais e das crianças, dos filhos. E na paternidade responsável, mas ninguém pode impor controle de natalidade, tá? Por favor. O Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. O parágrafo 8º, ok? E aí a gente vai para o artigo 227, que vai falar especificamente do menor, não é? Da criança e do adolescente. Artigo 227, ele é o texto do ECA. Se você pegar o início do ECA, esse texto aqui se repete. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem
com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A gente não tinha a expressão jovem antes, tá? A expressão jovem foi incluída pela emenda 65. Então, toda vez que tiver agora criança e adolescente, vai ter jovem também, tá? Parágrafo 1º. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais mediante políticas específicas e obedecendo os seguintes preceitos. Vamos lá. Aplicação de percentual mínimo de recursos públicos destinados à saúde na assistência materno e infantil. Criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência sensorial ou mental, bem como a integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, que é o jovem com deficiência, né, o adolescente com deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e todas as formas de discriminação. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre normas de construção de logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Esse dispositivo aqui é o que reúne mais, não está só aqui, mas é o que reúne mais informações sobre a questão da proteção da pessoa com deficiência. Não tem um artigo, apesar de ser um direito social também, não tem um capítulo ou um artigo próprio para falar dos direitos da pessoa com deficiência. Está bem pulverizado na Constituição, tá bom? Mas é reconhecido em vários pontos. O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, observado o artigo 7º 33, certo? Que fala sobre a questão do menor de 18 anos que não pode ser submetido a trabalho noturno, insalubre ou perigoso, a gente já viu isso. Garantia de direitos previdenciários e trabalhistas, garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola, não é porque ele está trabalhando que ele não vai ter direito a estudar, ele tem que continuar estudando. Garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, ou seja, advogado, ok? Segundo dispuser a legislação tutelar específica, que é o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Obediência aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento quando da aplicação de qualquer medida privativa de liberdade. A regra é não prender, né? Quando eu falo prender, eu estou falando num termo genérico, né? As medidas de segurança do menor, elas têm que ser excepcionais. A regra é não aplicar medida privativa de liberdade, tá bom? Estímulo do poder público através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento sob forma de guarda de criança ou adolescente órfão ou abandonado, ok? Programas de prevenção e atendimento especializado à criança e ao adolescente ou ao jovem, dependente de entorpecentes e drogas afins. A gente tem que ter, e é o objetivo da Constituição e do ECA, uma preocupação com essa criança, com esse adolescente, com esse jovem, certo? Para que ele, em processo de desenvolvimento, seja, e o caput 227 diz isso, ok? Ele seja colocado com absoluta prioridade na proteção do seu direito à vida, à saúde, alimentação, educação, cultura, dignidade, respeito, para evitar que ele seja submetido a maus tratos, trabalho doméstico, exploração doméstica, exploração sexual, tráfico de drogas, enfim, todo esse contexto é um contexto para uma criança, um adolescente, um jovem que não foi protegido. E aí, no momento que ele está nessa situação de risco, amparar esse jovem a cometer um ato infracional, sim, aplicar as medidas de segurança para ele, as medidas punitivas, sim, para ele, mas observar
a sua fase de desenvolvimento, é tentar dar de novo essa absoluta prioridade aos direitos dele. Afinal de contas, ele só tem 15 anos, ele só tem 16 anos, ele só tem 14 anos. Ele tem uma vida inteira pela frente. O que a gente quer nessa vida inteira pela frente dele? Ele ser um cidadão com direitos e exercendo seus deveres, ou um cidadão, um indivíduo à margem, certo? Continuando cometendo crimes, certo? Vamos imaginar que aqui não é crime enquanto ele é inimputável, mas quando ele fizer 18 anos vai passar a ser crime, se ele não for acolhido corretamente, não é? É uma missão difícil, sim, mas é a missão do Estado, da família e da sociedade, ok? Parágrafo 4º, a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. A adoção será assistida pelo poder público na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. Os filhos nascidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Filho é filho. Não interessa se é adotivo, se é biológico, se foi filho havido ou não dentro do casamento, ok? No atendimento dos direitos da criança e do adolescente, levar-se-á em consideração o disposto do artigo 204, que a gente já estudou. A lei estabelecerá o Estatuto da Juventude, isso é novidade da emenda 65, destinado a regular o direito dos jovens, certo? O Plano Nacional de Juventude, de duração decenal, visando a articulação de várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. 228. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos à norma da legislação especial, que é o ECA. Então, quando você fala de maioridade penal não é tema só do Código Penal. Maioridade penal é tema constitucional. Para haver uma mudança na maioridade penal, é necessário haver uma emenda à Constituição, e há uma corrente fortíssima de autores que entendem que esse artigo 228 é cláusula pétrea, não pode ser abolido nem por emenda, ok? Vamos lá. 229, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Agora a gente vai falar dos idosos, tá? Nesses dois últimos artigos. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Artigo 230, a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade e defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo o direito à vida, ok? Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares, se o lar for adequado, né? E aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Olha só que interessante. Hoje de manhã, eu estava conversando com um amigo que é fisioterapeuta e ele faz atendimento a idosos, né? E aí ele tá fazendo atendimento a um idoso, uma idosa que teve Covid, 87 anos, teve Covid, sobreviveu, mas ficou assim, como ficou acamada há muito tempo, entubada, ela não está ainda andando sozinha, não é? Mas ele tá evoluindo. No início ela não conseguia nem se sentar, enfim. Ele contando da evolução dela. E aí ela não tem filhos, enfim. A família já está bem idosa, né? As famílias idosas, ela tem renda e ela tem uma sobrinha que é mais jovem do que ela, mas já é também idosa. E a sobrinha mora em outro estado, a sobrinha queria levá-la para outro estado, ela não quis, e ela mora no Rio de Janeiro. E aí ela morava, não está morando nesse momento, tá? Mas vai voltar, numa casa de repouso, ok? Para idosos. E foi lá que ela contraiu a doença e agora ela está num apartamento com cuidadoras, num apartamento. A sobrinha está aqui na cidade, né? De vez em quando vem, porque ela mora em outro estado, de vez em quando vem. Eles têm dinheiro, a questão não é dinheiro, tá? Então, tipo, alugou um apartamento imobiliado, alguma coisa assim. E aí ela está nesse apartamento sendo cuidada pelas cuidadoras, né? E fazendo a fisioterapia. Esse meu amigo que é fisioterapeuta está atendendo ela lá. E aí eu conversando com ele, né? E aí ele me contando, e eu gosto muito de ouvir essas histórias, porque aí eu já coloco, né? Já faço as análises jurídicas.
O apartamento, ele é confortável. Ela é cuidada pelas cuidadoras, que são pagas diretamente por ela e pela sobrinha, não é? Porque ela é pensionista, né? Ou aposentada, sei lá, ganha bem e a sobrinha também ganha bem, né? Então, tipo, o problema não é o dinheiro. Essas cuidadoras são pagas para cuidar só dela. Então, o atendimento é melhor? É, certo? Do que, por exemplo, numa casa de repouso, porque na casa de repouso tem que ser os cuidadores de lá, os técnicos de lá, e são muitos idosos, então não tem um só dedicado a ela, não é? Então, o atendimento na casa dela é melhor? É, mas ela não tem a socialização, entendeu? Ela não convive com outras pessoas, ela fica em casa sozinha com as cuidadoras. Então, na casa de repouso, ela tem as atividades com os outros idosos, ela tem a socialização, e isso, para a saúde mental, é muito bom. Então, vamos lá no artigo 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade. Na condição dela, certo? Como a família dela, na verdade, é dispersa, eu não lembro dos detalhes dos filhos, mas, se eu não me engano, não tem filhos, né? Já que essa sobrinha está próxima. Se você pensar numa pessoa que tem família pequena ou a família se dispersa, né? No sentido até de falecer, porque às vezes o jovem, ela tem 87, mas gente de 60 já morreu, o filho dela, entendeu? Quem é o mais próximo dela? Uma sobrinha. E como é que ela vai fazer essa participação? Como é que ela vai ter essa participação na comunidade se ela não quer ir para outro estado morar com a sobrinha? Ela quer continuar morando no Rio de Janeiro. A vontade dela tem que ser respeitada, ok? Ela tem 87 anos, mas ela não está senil, tá? Então, é às vezes mais digno, certo? Vamos aqui no 230, ó, participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, que ela fique numa casa de repouso. Mesmo que ela more num apartamento de luxo, ali ela não tem o convívio com outras pessoas, ok? E aí vamos para o parágrafo primeiro. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seu lar, mas às vezes o lar não é o melhor lugar, ou porque a família, o convívio familiar não é salutar, o idoso sofre violência familiar, não é o caso desse exemplo que eu trouxe para você. Nesse caso desse exemplo é porque a idosa ia ficar sozinha, entendeu? Então tem as cuidadoras revezando, mas é diferente do que você ter amigos, certo? Para tipo jogar um dominó ou assistir uma TV junto com os amigos, né, da mesma idade, ouvir e contar histórias, tá bom? Só para a gente entender essa questão da saúde mental também do idoso e da integração dele na comunidade, tá? Aí eu coloquei aqui um exemplo de uma idosa que não tem família perto e que tem condições financeiras. Às vezes o idoso tem família e não tem uma boa condição financeira. Às vezes ele tem família que é nociva a ele, que isso é uma coisa gravíssima, e não tem condição financeira. É mais grave ainda, não tem nem dinheiro nem família que preste, né? E às vezes os idosos sofrem maus tratos. Há uma situação muito comum dos filhos ou netos, enfim, de alguém da família continuar com o idoso junto só para ter acesso à pensão do idoso, mas não trata o idoso com respeito e dignidade que ele tem direito. Enfim, tem várias situações e é uma preocupação, porque nós temos uma cultura de descarte do idoso. Essa é a nossa cultura. Tá velho, não presta, né? Como se as pessoas fossem um objeto, um móvel, né? O móvel tá velho, tem dinheiro para comprar outro, eu compro, mas não é isso que acontece, que deve acontecer com as pessoas, tá bom? E aí, meus amiguinhos, eu fecho com você. Olha só, próximo vídeo, próximo link dos índios, para a gente fechar a ordem social e trabalhar a lista de questões, tá bom? Clica no próximo link. Deixa eu fechar aqui o compartilhamento e deixa eu fechar aqui a tela. Tchau, tchau!